E olha, o prazo em relação ao cadastramento das barragens em Goiás foi prorrogado para o ano que vem. Nós vamos conversar com Cleiver Robson, que a gente já tinha até conversado um pouco sobre esse detalhe, porque venceria hoje. Cleiver, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos. Realmente, o prazo final seria hoje, né? Mas a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sabiamente, mais uma vez prorrogou esse prazo. Ele agora findará em abril de 2024. Agora, vale a gente lembrar que abril de 2024 tá aí, né? Pelo beiço de uma pulga. E detalhe, né, Fabélia? Como é uma segunda prorrogação, o que não estava previsto na legislação inicial, creio eu que seja a última tentativa de auxiliar as pessoas que detêm barragens dentro das propriedades a fazer esse cadastramento. Você que conhece bem a região, tem muitas barragens ainda não cadastradas? Fabélia, existem muitas sim, tanto aqui na região de Jataí, mas vamos falar de uma forma geral no estado, né? Nós temos muitas barragens cadastradas. E o detalhe, Fabélia, muitas barragens abandonadas. Porque com a transição, por exemplo, que aconteceu entre a pecuária e a agricultura na nossa região, do estado, da região sudeste, aquelas barragens que foram construídas na época para servir de dessedentação para os animais, hoje elas estão desatualizadas, inoperantes, sem uso. Mas isso não exime da necessidade de fazer o cadastramento e, posteriormente, Fabélia, a regularização, que é importante citar isso aí. Não é só cadastrar. Posterior a essa etapa, será necessário fazer o complemento da documentação, que seria a outorga, caso esteja sendo utilizada, e o licenciamento da barragem. Nos moldes da legislação hoje de Goiás, o licenciamento corretivo. Em se tratando de valores, isso fica muito oneroso para o produtor? Fabélia, é muito mais oneroso ele não fazer o cadastramento e no futuro ele sofrer uma sanção por ter um empreendimento, digamos assim, sem licença dentro da sua propriedade rural. Hoje o custo, perto desse segundo cenário que eu desenhei, ele é mínimo. Ele é mínimo. E é importante que ele procure empresas especializadas para que se faça esse cadastro. Porque aventureiros, Fabélia, tem demais. Pessoas que vão estar oferecendo aí serviços com um custo muito abaixo. Mas não é simplesmente entrar na plataforma, lançar os dados e estar resolvido. Tudo que você faz hoje a nível de informações para o Estado, para o órgão regulador, isso na frente tem um efeito. E é importante que seja feito por profissionais, por engenheiros, pessoas que estão preparadas e conhecedoras da legislação e que possam atender essa demanda. Uma checagem in loco para que o profissional que saiba das regras, que conheça das necessidades, é importante que eu contrato o seu serviço. Você tem que ir lá na minha barragem para conferir tudo, porque pode ter alguma coisa lá que eu desconheça e que esteja fora do padrão? É fundamental, Fabélia, fundamental que se faça a visitação em campo. Por quê? Porque hoje as pessoas têm que entender, principalmente os profissionais, e agora eu estou falando para eles, hoje existe a figura da informação falsa, né, que é da falsidade de informação. Caso o profissional faça alguma declaração, alguma informação, e ela não condiz com a realidade, e em um determinado momento o Estado resolva fazer a confrontação da realidade com a informação prestada e elas não venham a ser a mesma, esse profissional, juntamente com o proprietário, vão responder por crime de falsidade de informações. Então também tem aí uma informação importante para os profissionais que se trata desta parte. E vamos lá, eu tenho 5 barragens dentro da minha propriedade. Eu tinha uma lá que eu tinha 2 que eu colocava peixe, eu tinha outra que eu fiz ali para jogar água para não sei onde, enfim. Tem que fazer de cada uma? De cada uma, Fabélia. Vamos aproveitar essa pergunta sua para a gente especificar para o produtor, para a pessoa que tem barragem dentro da propriedade, o que é uma barragem. Porque o que acontece muito é a pessoa confundir barragem com tanque. Barragem são todas as estruturas construídas no leito natural de um curso hídrico, seja o próprio curso, seja nascente. Você estancou o curso natural e quadra como barragem.
Mas você puxou, por exemplo, um rego d'água, puxou um cano e construiu uma estrutura lateral, fora do leito natural. Isso não enquadra como barragem. Isso é considerado tanque. Não que ele não tenha que ser utilizado para regularização futura. Deverá ser feito o licenciamento desse tanque, o uso da água através do outorga e tudo mais. A barragem ela tem essa característica particular. É o estanqueamento do leito natural do próprio curso hídrico. É uma abertura que foi feita ali. Ali houve uma alteração desse leito. Então, essa é a barragem. Exatamente. Aqui em Goiás, inclusive, Fabíola, nós tivemos um problema sério recentemente de várias barragens rompendo. E eu estou falando aí de uma coisa de 1 ou 2 anos atrás. Sim. E isso trouxe alguns transtornos, traz prejuízos. Entrou, invadiu cidade, alagou. Exato, isso traz bairros prejuízos. Inteiro. Exatamente. Então, o que o Estado de Goiás está prevendo com essa legislação? É justamente isso, ter um controle das barragens que existem, mas principalmente forçar o produtor, forçar o proprietário daquela barragem a verificar as condições dela, para que ela não venha causar mais prejuízo e até mesmo morte de pessoas. E até a própria Defesa Civil, né? Que daí a gente pega, de vez em quando, a gente tem ali aqueles... a cada 2, 3 anos nós temos anos aí com um período de chuvas mais intensas. A Defesa Civil vai saber um monitoramento que ela deve ficar atenta para estas situações, para a responsabilidade também não ficar só com o produtor rural, né, Exatamente. Porque eu acho que isso aí é uma proteção para o produtor, não chega a ser? Chega a ser sim, Fabíola. Inclusive dentro da plataforma ela é bem clara. Ela sabe, o sistema hoje da SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ele diferencia lâminas de até 50 mil metros quadrados, são lâminas de 5 hectares, é uma lâmina considerável, né, de água, e as inferiores a essa medida. Cada qual é tratada de uma forma dentro do sistema pela SEMAD, mas todas são necessárias ser feito o cadastramento. Pois é, aí essa, igual como você falou aí, dessas menores ali, mesmo que seja barragenzinha ali, pequena, ela precisa estar cadastrada. Precisa ser feito, Fabíola. Estancou o leito natural do rio, tem que ser feito o cadastramento. Podemos falar aí, às vezes, de uma barragenzinha lá de 100 metros quadrados de lâmina d'água, né? Coisa mínima, mas tem que ser feito, porque houve estanqueamento, houve interrupção do leito natural e ali existe um volume de terra, existe um extravasor de alguma forma. E imagine bem, todo córrego, a gente tem que fazer uma análise contextual, todo córrego é uma bacia, né? Seja ela grande ou pequena, ela é uma bacia hidrográfica. Se você estanca o leito, você está estancando o escoamento dessa bacia. Dependendo do volume de chuva que vir a ocorrer, uma barragem dessa de 100 metros cúbicos, de 100 metros quadrados de área, ela pode trazer transtornos graves, porque ela pode não suportar o volume de água que vai cair com aquela contribuição da bacia. E dali para baixo, pelo menos por um tempo, ela vai levar uma alteração, né? Sem dúvida, isso julga muito, Fabíola. Por exemplo, a questão do solo, o tipo da barragem, o tipo da vegetação. Eu já vi represas aqui em Jataí, isso tem mais ou menos uns 20 anos ou mais, uma represa pequena, uma represa aí eu estou falando de no máximo 300 metros de lâmina, ela destruiu 5 quilômetros de vegetação nativa e graças a Deus não tem nenhuma residência nas proximidades. Isso eu vi. Então não pense você que uma barragem pequena não pode provocar grandes estragos, porque o estrago é provocado diretamente proporcional à bacia, à contribuição que vai alimentar esse curso hídrico e, claro, as condições da barragem, se ela vai comportar ou não, se ela vai ter extravasão ou não. Na hora da construção da barragem, já trazer vamos dizer assim, várias opções para aquela barragem extravasar o seu limite, é importante também, né? É importante demais, Fabíola, principalmente que toda barragem ela deveria ser orientada através de um engenheiro ambiental e de um engenheiro civil. O engenheiro ambiental vai avaliar as condições dessa bacia hidrográfica, da vegetação, de toda a estrutura que envolve ela, e o engenheiro civil vai achar a melhor forma de edificar essa barragem, o melhor material, a melhor forma de extravasar essa água em casos de emergência e assim por diante. O que nós não podemos mais ter aqui na nossa vivência de barragens, Fabíola, é construir a barragem a toque de caixa. Eu acho que isso hoje até mesmo é uma forma indiscriminada e perigosa
de estar resolvendo alguns problemas na sua propriedade e gerando problemas futuros para outros. Senhores, aqui, quando ele mencionou essa barragem, eu me lembrei de um episódio que a gente olha para o cidadão, não fala porque você não quer falar, porque dá vontade de falar umas coisas. Aqui em Jataí tem o Lago Bom Sucesso. O Lago Bom Sucesso tem o que ali de... A lama dele é grande. Eu Pois não sei te precisar não, mas ela passa a barragem dos 5 hectares. Passa dos 5 Passa hectares. bem, passa bem. Então é um ponto turístico onde temos ali festivais, festival de pesca, acampamento, enfim. É um espaço para turismo. E teve problemas com a barragem. E da última vez que ocorreu, porque não aconteceu só uma vez, não. Da última vez, e daí a última vez também, de lá para cá, não aconteceu mais nada e não apresenta uma manutenção, uma observação frequente, tudo, né? E não sinaliza que vai acontecer. Eu fui entrevistar o responsável pela obra. Sabe o que ele me disse, Cleiver? Que o problema lá era a água. O problema de toda barragem é água. É hilário. Né? O cara olhar e dizer que o problema é a água. Mas peraí, você fez barragem para quê, afinal de contas? Foi para conter o quê? Toda barragem ela vai sofrer a ação da água, Fabíola. Isso é normal. Então, para isso que existe o engenheiro civil. Ele tem que avaliar as condições de percolação, que é a infiltração desse solo, como que vai ser o pé dessa barragem, tem que ter um monitoramento do pé dessa barragem para ver que nível que está essa infiltração. Normal ter a infiltração ou não? Se começou a ter infiltração... Não é muito normal, não é normal. Mas também não é considerado um caso de iminência de rompimento, tá? Existem casos que você pode monitorar e a barragem vai durar por um bom tempo e sem problema nenhum. Agora, o que julga muito, Fabélia, é a extravasão. É a capacidade de eliminar a quantidade de água que está sendo contribuída pela bacia. Hoje, o grande problema das represas é isso. Ela não comportar um volume de água, e aí isso geralmente passa por cima da crista, e uma vez passou por cima da crista, Fabélia, começa um processo erosivo imediatamente. É um processo muito rápido. Então quer dizer que ficaram ali achando que cobriu. Isso aí não é tranquilo. Não... É o maior problema. É o maior problema de qualquer barragem. É ela verter por cima da crista e não ter um sistema de vazão, né? Ou uma vazão lateral, um extravasor, vazão de fundo, enfim, tem que ter um controle. Então também pode ser feito ali aqueles regos que às vezes são feitos em volta de cachoeira para que os peixes na Piracema vão... Ali são as escadas, né? São escadas que é o nome, né? Isso. Mas aqui pode ser feito nas laterais, tipo, deixa num determinado nível e deixa essas laterais abertas ali a partir daquele nível, que é para ajudar no escoamento dessa barragem. Isso, tem que avaliar, Fabélia, principalmente o volume de água que essas duas cristas, essas duas escadas vão ter. Se elas vão só servir para poder fazer a manutenção dos peixes, né, da vida piscicultura da água, ou se ela vai servir com esse propósito que você está falando, que seria fazer extravasão no momento de dificuldade. Você citou o Lago Bom Sucesso, por exemplo. O Lago Bom Sucesso hoje ele tem uma extravasão lateral. Ela fica ali do lado do clube, né? Então hoje ali existe um monitoramento. Dependendo do volume de água que vai ser contribuído com uma chuva, eles vão naquele local, retiram a madeira que tem ali, que são as comportas, e aumenta a vazão do lago. Isso é que é importante, porque ali eles conseguem controlar para que ele não venha a verter por cima da crista. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer, Cleiver, porque acho que nós abordamos aqui vários pontos importantes das barragens. E lembrando mais uma vez, foi prorrogado, mas não foi cancelado, não foi suspenso. Então, senhores, não deixem para a última hora. Corra e faça a sua agora. Aproveite. Né? Aí você já procura o seu engenheiro ambiental para fazer através de profissionais qualificados e capacitados.